A quarta cimeira União Europeia-África reuniu 40 chefes de Estado e de Governo africanos, juntamente com os homólogos europeus, no início de abril em Bruxelas. Na agenda, assuntos como a crise na República Centro-Africana ou a prosperidade no continente. A União Europeia, com mais de metade do total dos investimentos, continua a ser uma base para apoiar este desenvolvimento. Os 28 comprometeram-se a financiar em 800 milhões de euros um plano para a paz e estabilidade colocado em marcha pela União Africana, cujo presidente é atualmente o chefe de Estado da Mauritânia, Mohamed Ould Abdelaziz. Monsieur le Président, bonjour. Senhor Presidente, muito obrigado por estar à conversa connosco no quadro da Cimeira União Europeia-África. Nos próximos anos avizinham-se taxas de crescimento que são mais positivas no continente africano. A média global no continente cifra-se em 5%. Neste contexto, no século XXI, é preciso pôr em marcha novas relações com a União Europeia. As relações devem continuar, mas devemos melhorá-las e colocá-las num contexto em que ambas as partes saiam vencedoras. Julgo que é útil para os dois continentes. Acredito que continuamos a precisar um do outro. Somos continentes complementares. A União Europeia e o resto do mundo compreenderam que se assiste a uma emergência africana, uma emergência económica? Acredito que sim, estão prestes a compreendê-lo porque é visível. Julgo que uma taxa de crescimento com uma média de 5% é visível. Devemos acompanhar um pouco a evolução deste mundo e estamos prestes a fazê-lo. Pode até ser lentamente, mas fazemos de certeza. É preciso passar verdadeiramente aos fatos. Durante esta década registaram-se muitos problemas na Europa e em África. Problemas de instabilidade e insegurança, problemas de crises económicas e calamidades naturais e que por vezes e com bastante frequência não deixaram aos dirigentes a escolha para colocar em prática as decisões tomadas. De toda a forma, a vontade está lá. A questão centro-africana é muito delicada. Julga que a União Europeia deve aumentar o número de tropas no terreno ou acha que a União Africana e os próprios africanos devem assegurar e restabelecer a ordem neste país? Os africanos devem assumir esta missão. É verdade que é a nossa missão. A África está prestes a preparar-se para colocar forças especiais no terreno. Alguns países voluntariaram-se. Que países? Uma dezena de países. A segurança é verdadeiramente uma das questões mais importantes que tem a tratar enquanto Presidente da União Africana e nas relações com a União Europeia. Julgo que não podemos falar de desenvolvimento sem falar de segurança. Não podemos investir numa zona onde existe insegurança. É verdade que, especificamente na nossa zona, o Sahel, conhecemos muitos problemas de insegurança. Não tem apenas alguns meses, verifica-se praticamente desde há uma década. Esta insegurança deve-se ao facto de haver uma presença massiva de terroristas que se desenvolveram na região e que continuam a mover-se impunemente. O terrorismo não conhece fronteiras. Em África, a cada ano chegam ao mercado de trabalho 11 milhões de jovens, não encontram emprego e frequentemente este problema radicaliza-os e empurra-os para uma forma de extremismo. Os ingredientes estão todos lá, efetivamente, para empurrar os jovens para o extremismo, desolação, é isso. Durante o seu mandato à frente da presidência da União Africana, pensa insistir sobre estas questões? Já insisti nesse ponto. O melhor meio para evitar que a juventude caia no terrorismo é evitar que seja continuamente excluída do desenvolvimento em África. É preciso qualificar os jovens, por isso é preciso que o sistema educativo possa responder a estas necessidades. E a África tem muitas possibilidades. Exportamos, por exemplo, muitas matérias-primas que, transformadas em África, nos permitirão criar empregos, desenvolver, ganhar mais e inserir estes jovens. A União Europeia pediu muitas vezes aos países africanos, aos líderes africanos, para assumir e assegurar uma boa governação. Julgo que não cabe à União Europeia pedir à África para assegurar uma boa governação. Os africanos estão conscientes disso. Estão conscientes que um país não se pode desenvolver sem uma democracia, sem uma boa governação. Também sem o respeito e a integração de todos. Não podemos desenvolver um país enquanto existirem excluídos. Julgo que não compete à União Europeia ditar-nos. Julgo que é uma escolha que devemos fazer nós mesmos. Em matéria de governação, certas pessoas colocaram em causa a sua ascensão ao poder. O que tem a dizer sobre isso?
Havia 10 candidatos e a Mauritânia só pode eleger um. Por isso, os 9 candidatos que não tiveram oportunidade sentiram-se frustrados e disseram que as eleições não decorreram de forma transparente. Mas é sempre assim. Não estão satisfeitos, mas estão à porta. As próximas eleições em junho. Cabe-lhes apresentarem-se ao escrutínio, que será transparente como as eleições passadas. De se apresentar às eleições, que serão des eleições transparentes, como as eleições passadas. Então está otimista face às eleições do próximo mês de junho no país? Estou otimista pelo meu país. No meu país, a democracia está a ancorar-se no espírito das pessoas e no país. Ouvimos por parte da União Africana, antes do senhor assumir o cargo na presidência, mas também por parte de alguns países africanos, críticas face ao Tribunal Penal Internacional. É uma percepção que os africanos têm, porque as pessoas na barra dos tribunais são grande parte africanos. É isso que leva os africanos a pensar que se trata de um tribunal especializado apenas no julgamento de africanos. Estamos prestes a debater este problema. É desejável que, como em relação à segurança, os africanos se possam encarregar das coisas eles mesmos. Il est souhaitable quand même que les Africains, comme pour la sécurité, puissent se prendre en charge. Defende então um Tribunal Penal Africano? Defendo um tribunal. Não vejo porque enviaremos pessoas para serem julgadas no exterior. Podemos julgá-las, podemos prender, é o mínimo. Temos magistrados muito competentes que podem fazer esse trabalho. Nós temos des magistrats très compétents que peuvent le faire sur le terrain. Veremos um Tribunal Penal africano? É esse o meu maior desejo. É um desejo partilhado por outros países da União Africana? Efetivamente. Acredita que a África se tornou na locomotiva da UE ou que se poderá vir a tornar? Bom, je le pense et je le souhaite. Acredito e desejo isso mesmo. Temos os meios e a ambição. Julgo que é principalmente a ambição que conta. Se tivesse de resumir as suas esperanças para o continente africano para os próximos anos? Para mim, o futuro da África será próspero, estável, seguro. Uma África unida. Sécurisée et une Afrique unie. E veremos isso? E que acompanhe o desenvolvimento no mundo. E que acompanha o desenvolvimento no mundo, na arena internacional, tendo também um papel político e de segurança a jogar. Sécuritaire no mundo. Je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions pour Euronews. Merci, je vous remercie.